boa noite, óbvio. Mas eu vou pedir para colocar o nome de vocês no chat para mim, para que eu possa estar anotando e ter um controle maior de quem está participando das aulas, tudo bem? Vou falar rapidinho com vocês sobre as propostas das redações que eu coloquei no grupo. São propostas baseadas no modelo da UERJ, né, que é o nosso foco agora. Eu coloquei, como sempre, 2 textos de base, de apoio, né? Pedi para vocês escreverem na primeira proposta sobre o tema A Força do Meio e os Limites do Livre-Arbítrio em O Cortiço, né? Um texto dissertativo argumentativo em forma de prosa. Coloquei as instruções sobre apresentar uma tese clara, defendendo um ponto de vista, argumentar com exemplos de personagens e situações da obra, relacionar as ideias de vocês aos princípios do naturalismo e às figuras de linguagem que nós trabalhamos na última aula. Não precisa ser somente sobre as figuras de linguagem da última aula, podem usar as outras que nós não falamos ainda, né? Vocês precisam elaborar a conclusão, sintetizando os argumentos de vocês, ou seja, tudo precisa estar conectado. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O mínimo e o máximo de linhas também está especificado, e a redação deverá ser entregue no dia 22 de agosto, ou seja, nesse sábado agora, em mãos para a dona Simone. A princípio, dona Simone, mas eu vou fazer de tudo para estar no pré, mais ou menos umas 10 horas da manhã, para pegar com vocês, tá? Porque eu preciso dessas redações o quanto antes para fazer a correção e poder dar um feedback para vocês sobre a estrutura, né, sobre como está o desenvolvimento da figura de linguagem, a questão da pontuação que nós estávamos trabalhando. E na proposta 2 também fiz a mesma coisa, texto 1 e texto 2 de base e as instruções. Tudo bem? Alguma dúvida sobre? Tá bom. Deixa eu só achar aqui. O Francisco já está na aula. Gente, o Vitor está aqui? Espera aí que eu vou ligar lá para ele. Eu estou só anotando aqui os nomes. Tá, voltei. Então, hoje, nós faremos a atividade, né? Não tem uma atividade, né? Como se fosse um jogo, né, Francisco? Eu não entendo muito desse negócio. Então, hoje nós faremos o jogo que o Francisco criou, né? Das perguntas. Pode falar. Eu tô abrindo meu jogo. Ah, sim. Peço que vocês façam de modo descontraído, mas com atenção, né? Essa aula não é para ser uma aula tensa, não é para ser uma aula chata, né? Peço que todos participem, né? Todos que puderem. E ao longo da aula, conforme forem tendo dúvidas, vocês podem falar que nós vamos tirando as dúvidas. O Francisco vai estar... Oi? Vou mandar o código da sala para eles entrarem. O Francisco vai estar compartilhando tudo certinho com vocês. Eu estarei somente aqui para mediar, né, para que não haja guerra, tiro, porrada e bomba. Mas espero que vocês se divirtam nessa aula, né, e que possamos juntos todos aprender.
O código tá aí lá da sala. Ele transmitiu para a professora. Tá. Eu sou pré-histórica. Como é que funciona isso? É só. Tem algum link, alguma coisa? Tem sim o link. Entra no Kahoot, escreve Kahoot, entra no aplicativo. Aqui aparece aqui já, inserir PIN. Aí tu bota esse código que tá aqui, ó. Tá. Cadê? Eu vou fechar minha câmera. Alguém. Calma aí, rapidinho, deixa eu ligar de novo. Alguém pode tirar print pra mim, por favor? Porque eu tô pelo celular. Oi. Aqui, ó. Código. Francisco, você pode assumir, tá? Pode Oi? falar. Você pode assumir a aula, pode falar. Entrego em tuas mãos. Tô esperando os participantes entrarem. Peraí, galera, me espera aí que eu tô tendo que baixar o jogo. Não precisa baixar, é pelo link do Google mesmo. Não precisa baixar o jogo. Não, foi mal, eu confundi. Peraí. Eu tô tentando entrar no meu querido computador pré-histórico aqui. Porque eu também vou brincar. Sabe como que você entra, professor? Tô tentando. Como é que a gente consegue? Peraí. Entra Pronto. no. Precisa Kahoot no Google e aperta no link do Kahoot para carregar. E aperta aqui, ó. Já vai abrir a tela. Aí inserir PIN. O PIN Tá. está aqui na tela. Entraram 5 pessoas na sala. Deixa eu ver. Acho que vai. Peraí. Lembrando, a resposta ela não aparece na minha tela. Então, olhando a minha tela, olhando a sua, a resposta ela não aparece, só no final. Tá. A minha tela só vai aparecer o ranking das pessoas que acertaram. Ok. Cara, onde é que você colocou o link? Eu não tô achando. Não, pesquisa. Deixa eu mandar o link no grupo mesmo. Vou mandar lá no Resistir. Mandei lá no Resistir o link. Valeu, já consegui aqui, obrigada. Entraram 7 integrantes. Desculpa, gente, é para entrar em algum aplicativo, é isso? O Kahoot. Peraí, criança, por favor, daqui a pouco eu ensino vocês. É para entrar nesse aplicativo aí e digitar essa senha? Aham. Amiga, entra no link que tá lá no grupo. Tá, peraí. Lembrando que vai ser uma competição. Quem acertar primeiro ganha mais pontos. Então, olha a ansiedade. Nesse caso vai ser só os pontos mesmo, porque o dinheiro que é bom, dessa vez Até, a gente não ganha. até a Ganha professora vai conhecimento. participar do joguinho, hein? Até a professora vai participar. Tem 8 pessoas.
Pessoal que entrou por agora, boa noite. Coloquem seus nomes, por gentileza, no chat, por favor. Muito obrigada. Entraram 9 pessoas na sala. Faltando Bem. gente. Quando quiser começar. Entraram todo mundo? Começa, não, calma, não começa ainda não. Calma, calma, Francisco, calma. Como é que Tem entra? nove Gente, eu não consegui nem entrar ainda, peraí. Francisco, calma, como é que entra? Francisco, esse link desse carro tá esquisito. Como é que Eu não tô entra? conseguindo entrar, não. Pessoal, pesquisa. Que carro é esse, ô Francisco? Gente, eu coloquei só no. Eu coloquei Pesquisa no Kahoot e Kahoot. botei o Não código. bota o Pronto. Google mesmo. Eu vou entrar pelo Google, você mandando esse link Esse meu ruim aí. o Google tá dando uma página em branco. Abre pelo só Google, abre copiei pelo esse link Google. Eu copiei esse link aqui. Gente, eu abri pelo Google, não tá indo. Não, pelo Google vai. Abre o negócio aqui. Como sempre, Lucas complexado. O meu Google não tá indo, gente. Complexado é você, Isaac. É 213? Tá no chat e na transmissão. 656-213. Tem como alguém ver se eu consegui entrar, gente? Que queres? Professora, eu não tô conseguindo entrar. Não. Eu entrei Qual que é o seu nome, Fabiana? também, Calma não consegui. Eu coloquei um link no chat. Vê se vocês conseguem entrar por esse link. Não sei se vai. Eu tô aí, gente. Deixa eu ver. Eu já confirmo. Não sei, não tá aparecendo aí. Pic- Qual é o seu nome? Eu tô. Eu tô aí, gente, eu também não sei, não. Fabiana. Entrou a Celinda. Maiá, não. Entrou a GGzinha. Alguém tá tendo dificuldade para entrar? Entrou mais um. Saiu outro. Eu consegui entrar pelo link da professora. Entrou mais gente. Deixa eu ver tem quantos aqui. Tem três pessoas. Falta mais quem? Falta eu, só que a minha internet é só Jesus na causa. Deixa eu ver. Conseguiu entrar? Não sei, não. Eu sei que pediu o apelido Fabi. Ah, sou eu mesmo, entrei. É, gente. Tem pessoal saindo e entrando. É. A gente só não pode demorar muito para começar, né? Eu não tô, não. Calma aí.
Tem pessoal que tá saindo e tá entrando. Né? Que estranho. Aplicativo que está fazendo isso, porque eu já tentei entrar várias vezes. Calma aí. Consegue entrar pelo Google ou pelo Chrome? Sabe? Ó, a Fabi entrou. Paula. Deixa eu ver. Agora tem pessoas aqui. Tá, tem 15 pessoas aqui. Pode começar já? Pode. Pode começar? Tá faltando ninguém. Não tá faltando ninguém. Tá voltando. Tá faltando ninguém? Vou começar então, hein? Ok. Cara, começa porque eu não tô conseguindo entrar. Tá, começou. Duas pessoas acertaram. Professora, Oi? Tô aqui, tô acompanhando. gostaria de dar algum documentário disso? Oi? Essa questão? Então, vocês conseguiram compreender que o cortiço, ele realmente, ele tem exatamente todas as características do naturalismo, certo? Você poderia explicar por que não é uma idealização da realidade? Porque ele é uma idealização. Não é uma idealização da realidade. Tá, só um instante. Só vou entregar a neném aqui para minha mãe rapidinho e já começo a falar com vocês. Consigo. Não, é que se eu avançar aqui vai mostrar o ranking. Se eu avançar aqui vai mostrar o ranking de todo mundo aqui. Entendeu? Voltei. Repete a pergunta para mim, por favor. Por que não é uma idealização da realidade? Tem uma pessoa que achou que essa era a questão correta. Tá, então. Esse é. Oi. Esse é a minha criança mais velha, que de vez em quando vai aparecer gritando por aqui. Mas vamos lá. O cortiço, ele não é a idealização, né, da realidade. Por quê? Porque ele tem a questão da zoomorfização, quase que não sai. Ele traz um tipo de animalização, sabe? Porque como a obra do Aloysio, filho, pai, como a obra do Aloysio Azevedo, ela é uma obra que foi criada durante o naturalismo brasileiro, ele buscava o quê? Retratar. O cortiço, ele traz como forma de não denúncia, mas ele mostra a sociedade sem filtro. A verdade é essa. Porque ele mostra de forma real, digamos assim, né? Ai, desculpa, porque a neném chorou, eu me desconcentrei, mas vamos lá. Ele busca retratar a sociedade, mostrando, seja os aspectos biológicos, o modo como o ser humano é. Então, assim, o cortiço, ele literalmente mostra o oposto, né, da realidade. Ele não idealiza essa realidade. Ele mostra um lado oposto, uma degradação,
né? Não uma construção, ele mostra uma degradação da realidade. E por isso ele também mostra, né, por quê? O livro, ele fala sobre o que o naturalismo traz para a gente, que é sobre o meio corromper o indivíduo, ou seja, o espaço, a sociedade, ela corrompe o indivíduo. Por quê? Como que o cortiço ele é descrito dentro da obra? Ele é descrito como o quê? Como um organismo vivo, né? Então, nós temos um exemplo muito claro disso dentro da obra, que é a Pombinha, que ela começa a história de forma como se fosse uma moça pura e delicada, mas durante ali aquele percurso ela acaba se corrompendo devido à influência daquele ambiente todo ali. Isso. Professora, a senhora tinha me dito na última aula que ia ver se Pombinha o nome dela era inspirado, tipo, na pomba da paz, né? Que depois perde a pureza. A senhora conseguiu descobrir? Então, eu acho que o nome dela foi colocado de forma proposital, exatamente por isso. No início, é como se fosse um tipo de sarcasmo, porque no início ela inicia, né, ali no livro, como uma moça pura. E aí, ao passar. Pede sua avó para trazer, Micaela, para a mamãe. E ao passar ali do enredo, ela vai se corrompendo, né? Podemos prosseguir, professora? Oi? Podemos prosseguir para a próxima questão? Podemos. Para quem quer ver o ranking, tá aí o ranking. Aí, viu? Pelo menos eu acertei. Não tô tão ruim. Obrigada. Missa em primeiro, Thalita Dias em segundo, Maiara em terceiro, Angel Dust em quarto e Bad Star em quinto. Quanto mais demora a responder, mais diminui, é isso? Quem responder mais rápido ganha. Ok. Quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma dúvida sobre? Tá bom? Não. O João Romão ele era uma pessoa gananciosa, onde ele era quase um barão, o Miranda era. Ele achava que o dinheiro era. Ele era muito fanático pelo dinheiro. Que queria dinheiro a qualquer custo. Estou me segurando para não dar spoiler no finalzinho do livro. Sim. O placar, Thalita Dias pegou a liderança, Bad estava em quinto, ficou em segundo, Maiara em terceiro, Angel Dust continua em quarto e 67 ficou em quinto. Eu fui lá pro final, porque não deu nem tempo de eu responder. Pode passar. Pode esperar um pouquinho? Ou já foi? Já foi. Respondi errado aqui, nem consegui entender nada, digitei qualquer um. Vem aqui tomar logo esse remédio. Você poderia, professora, explicar? Teve duas pessoas que pensaram que seria a valorização da cultura portuguesa e uma pensou que é a rejeição da cultura brasileira. Poderia explicar esses tópicos? Posso sim, peraí.
Rapidinho, eu só estou tentando aumentar aqui. Achei como é que aumenta a tela para eu poder enxergar o que estava escrito. Vamos lá. A transformação de Jerônimo ao longo da narrativa pode ser interpretada como... Você pode repetir, por favor, o que você perguntou? Essa azul e essa verde aqui. Sim. O pessoal que marcou. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso que me responda. Aonde que se passa a história do Cortiço? No Rio? No Cortiço. Sim. Mas o Cortiço, ele é onde? Oi? O centro do Tá. Exatamente. Se a gente fala que... Desculpa. Se nós falamos que ele se passa... Só um instante, gente, rapidinho. Pronto, desculpa. Se nós falamos que a história se passa no Rio, no Rio não, desculpa, no Brasil, nós estamos falando, então, de uma cultura brasileira, né? Na história, eu tô falando, tô questionando, né, levantando perguntas para que vocês possam pensar. Dentro da história, há algum tipo de valorização da cultura portuguesa? Há algum tipo de... que mostra que o João Romão, ele, por exemplo, né, porque ele é um português, ele dá algum tipo de indício de valorização da cultura dele? Não, mas assim, eu tinha entendido, eu li muito rápido a pergunta, aí eu lembrei dele e falei, né, como ele é, sei lá, português, então é isso aí, vai isso daí mesmo, porque eu não tive nem tempo de ler, professora. Mas assim, como o Brasil, ele tratava de uma etnia, não, assim, de várias culturas, então eu, sem ler, eu já fui logo nessa palavra logo. Entendeu? Olha só. Lembra o que nós falamos sobre interpretar? Você interpretou Deixa eu abrir aqui para eu poder dar uma olhada na questão de novo. Você interpretou que pelo personagem, por haver personagens, né, de origem portuguesa, ele provavelmente faria essa valorização à cultura dele. Nós temos que observar me perdi de novo. Desculpa, peraí. Lembrei. Pode falar. Desculpa, pode falar. Você ia... Não, eu ia dizer que no início do enredo da narrativa, Jerônimo, não é João Romão, Jerônimo, ele teve uma transformação da influência do ambiente sobre o indivíduo, pelo fato que ele estava com a Piedade ele conheceu a Rita Baiana, aí ele conseguiu ter um pouco de adaptativa sobre o meio, ele estava com uma ecologia urbana, ele estava mudando sobre o ambiente, e acabou que no final da história ele voltou, tem uma traço de personalidade, mas ele, tipo, do meio ao final, ao fim, ele voltou pro início. Um homem em sua carroça, partindo em sua viagem. Mas dentro da narrativa, Jerônimo, ele estava introduzido na história como se fosse alguém influenciado pelo ambiente. Então, pode terminar de falar, desculpa. Não, é só isso. Então, você fala que ele foi alguém, né, influenciado pelo ambiente. Então, assim,
de certa forma, acredito que por... Calma aí, deixa eu só ver aqui o chat. Ah, tá. Eu vou desligar minha câmera aqui rapidinho, só porque eu vou ver a neném aqui. Eu acredito que olhando para o autor, né, o que ele quis passar pela obra. Gente, desculpa, porque realmente eu me confundi aqui, me perdi. Mas a valorização da cultura portuguesa e a rejeição da cultura brasileira, é isso que eu queria falar. Como a história se passa no Brasil e o personagem, ele é português, dá essa confusão, né? Porque ai, gente, perdão, eu não estou conseguindo explicar, colocar o que está aqui para vocês de forma clara. A gente pode passar e eu retorno nessa questão? Podemos. Tá aí o placar. Thalita Dias em primeiro lugar. Maiara está em segundo. Fred está em terceiro. Angel Dante continua em quarto. E quinto está 67. Olha. Fabiana, vai começar outro. Espera aí rapidinho. Francisca, ela pediu para avisar. Oi. Ok, professor. Pode, Francisco. Oi, podemos prosseguir? Então. Todo mundo tá online? Imagina isso. Ok. Ok. Professor, você quer falar alguma coisa sobre esse tópico? Professora? Essa daí eu não entendi, não, hein? Em O Cortiço, a Bertoleza representa o quê? A ascensão feminina, a exploração dos grupos socialmente vulneráveis, a crítica à imigração portuguesa ou a modernização da sociedade brasileira? Então, claramente, a própria resposta, né? A própria questão já te dá a resposta e a gente já consegue compreender. Literalmente, a exploração dos grupos socialmente vulneráveis, né? Que a Bertoleza ela representa. Por quê? Qual é a função dela ao longo da obra? O que ela apresenta ao longo da obra? Ela era uma escrava, vulnerável, e que tinha uma ilusão na cabeça dela que o João Romão deu, que ela era um sujeito livre da escravidão. Exatamente. Então, quer dizer, a Bertoleza, ela era uma pessoa, né, devido à situação que ela vivia, era uma pessoa frágil. Então, ela transmite, né, essa representação da sociedade que é mais fragilizada, é mais vulnerável.
né? E essa sociedade, não só antigamente, mas ainda assim nos dias de hoje, essa sociedade ela é mais o quê? Ela é mais explorada, né? Devido a, às vezes, a sua necessidade, né? Seja necessidade de ser vista socialmente, de ser enxergada socialmente, às vezes a necessidade financeira também, né? Olhando para o mundo onde nós vivemos hoje, né? Para a nossa modernidade. Podemos avançar? Pode sim. Avança, depois dessa próxima questão, eu vou voltar com vocês naquela questão do Jerônimo, tá? Ok. Olha, Maiara subiu para o primeiro lugar. De resto, o tópico continuou da mesma forma. Maiara em primeiro, Thalita em segundo, Brad em terceiro, não sei como que pronuncia isso, não. Angel Dust em quarto e 67 em quinto. Podemos começar, professora? Pode sim. Essa daí. Gostaria de falar ou podemos prosseguir? Eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês entenderam? Bom, eu acho que eu consigo. Celeste, eu estou tentando estudar. Vai, passa, se vira nos 30. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Professora, então, o que eu entendi é que, tipo assim, tinha aquela disputa, né, entre o Cortiço e aquela outra casa. E também, assim, a rivalidade, porque um era um lugar bem sucedido e o outro era como se fosse a margem, a pobreza, literalmente falando. Então, nós temos aí nessa essa oposição, essa comparação, nós temos o seguinte: 3 pontos que nós podemos mencionar, que é a questão da classe social, né? Enquanto o Cortiço ele apresenta os escravizados libertos, os imigrantes pobres, o proletariado. A Casa de Miranda apresenta o quê? A alta burguesia, a aristocracia comercial. Filho, pode por favor? O Cortiço, ele apresenta na questão do espaço. Ele apresenta o quê? O espaço do Cortiço é o quê? É barulhento, tem aquele caos, né? Ele é caótico. Miguel, por favor. Ele é caótico, é um espaço coletivo, né? Porque ele abriga, né, aquelas pessoas ali. E já na Casa de Miranda é o quê? Uma casa o quê? Individual, né? Algo mais isolado. Oi? Da burguesia. Isso aí. Professora, quando for fazer um novo quiz, a senhora me avisa de novo para eu ir para lá? Ok. Então, a Casa de Miranda, ela apresenta o quê? A vida de forma individual, enquanto o Cortiço apresenta a vida de forma coletiva, né? De forma ali caótica. E também tem o quê? O objetivo do dono. Que objetivo do dono é esse? No Cortiço, que no caso o dono é o João Romão, tem aquela acumulação do quê? Acumulação de capital, daquela avareza extrema, enquanto na Casa de Miranda tem a ostentação do status social e dos títulos, né, que carrega ali dentro da nobreza. Bom. Tudo bem até aqui?
Tudo bem até aqui. Pode passar, então. Podemos passar. Podemos prosseguir ou alguém tem mais alguma dúvida? A Net quer fazer uma pergunta, professora. Oi, vou olhar, peraí. Não, gente, não é pergunta, não. É porque a letra está muito pequenininha, não dá tempo de eu ler. Está muito pequena, eu não consigo ler rápido. Eu fico forçando para ler. Acho que é por causa do que é branco. Então, você pode ler os enunciados, Francisco, por favor? Um enunciado? Isso. Eu posso. Tá. Vamos lá. Podemos prosseguir? Aí, Ou... rapidinho, olhei o chat aqui, a Mayara falou que qualquer oportunidade de secar esse livro, ela faz, né? Então, quer dizer que temos uma apaixonada aqui por esse livro, talvez? Vamos lá. O que vocês entendem pelas influências do naturalismo dentro desse livro? Sobre o comportamento humano. Tira as coisas daí, pede só para trazer não para cá de novo, por favor. Não entendi, professora. Pode responder de novo? Então, a questão fala, né? O naturalismo defendia a ideia de que o comportamento humano era influenciado principalmente por ambiente, hereditariedade e pelo contexto social. O que vocês entendem por isso? Pelo ambiente, pela hereditariedade e pelo contexto social. Sua avó não vai conseguir entrar, Miguel? Então, é que nem a senhora estava explicando, acho que é zoomificação, alguma coisa assim, né? Que eles acabam vivendo aquilo que o ambiente proporciona a eles, né? Por exemplo, a pombinha é um exemplo clássico, que querendo ou não, ela era tão pura, tanto é que aos 18 anos ela ainda era mocinha, né? E quando ela perde aquela inocência, ela acaba indo para seguir na mesma vida da outra colega dela. Ou seja, o meio influenciou o destino dela. Então é algo como se não tivesse escolha. Você tá naquele meio, você tem que participar. É como se fosse um policial, né? Se você não rouba junto com todo mundo, você morre. Isso aí. Francisco, dá continuidade para mim, por gentileza, eu já volto. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir, pessoal? Oi, podemos sim, por favor. Bom, o placar mudou. Vambora. A personagem Rita Baiana simboliza
Professora. Oi, desculpa, gente. Desculpa, porque meu neném não tá muito bem hoje. Mas pode falar, desculpa. Bom, gostaria de abrir algum debate sobre esse tópico? Pode. Só um instante, gente. Dá continuidade para mim, por favor, Francisco. Continuidade? Ok. Pode. Sim. Sim. Perfeita colocação. Não tenho nem mais o que acrescentar. O placar mudou de novo. E a 7 está querendo mudar, querendo pegar a liderança. Quase alcançando o primeiro lugar. Em um cortiço, narrador assume uma postura de tá. Nossa, coletiva, né? Ok. Professora, eu apertei errado. Não tem problema. Não tem problema. O que que você entende? O que você entende, ó? Já não tô falando nada com nada. Peraí. Deixa eu voltar. Calma aí. Voltei. Gente, de verdade, perdão. É porque realmente a neném tá muito enjoadinha e eu já não sei Gente, o mais meu o que fazer. Vamos lá. Quem apertou errado? Falou. Eu. Mas você entende sobre a questão da postura científica e observadora do narrador? Não. Não. Francisco, você quer falar um pouco sobre? O Cortiço, ele é um livro retratado pela diversidade de algo que ciência e observador pelo meio cotidiano que os indivíduos assumem no determinado lugar. Eu diria, lendo o livro, que ele é muito mais científico e observador. Ele conta a história de vários outros enredos, de vários outros personagens. Ele não é subjetivo, ele retrata algo mais científico, algo de várias perspectivas e de vários enredos que vai estruturando até a história final. Perfeito. Alguém tem mais alguma coisa? Gente, deixa eu entrar aqui para falar com vocês uma coisa. Por que eu estou colocando vocês para falarem, para expressarem o que vocês estão entendendo? Nós estamos trabalhando a interpretação de texto de vocês, a interpretação de mundo, a interpretação de vivência, o que vocês entenderam dentro das aulas do Cauã,
né, sobre naturalismo e tudo mais, dentro das nossas últimas aulas sobre as figuras de linguagem que influenciam muito em como vocês constroem a interpretação de vocês. Por isso que eu estou batendo assim na tecla. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Alguém que quer expor alguma opinião? Porque nós estamos colocando para fora aquilo que vocês estão absorvendo ao longo da leitura e ao longo das aulas. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Podemos dar Então, continuidade? bora, Francisco. Bora. Ó, o placar já mudou. Nossa, o meu 67 está aqui na liderança. Ó, ficou em quinto, foi de quarto para terceiro para segundo. A obra apresenta uma crítica direcionada principalmente ao quê? Relações de exploração social. Essa aqui todo mundo acertou. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que eu acho importante. Eu estou olhando para frente porque eu estou com as minhas anotações aqui na minha frente, atrás do computador. Por isso que, de vez em quando, eu estou olhando para o alto. Vamos lá. Esse livro, né, voltando ao assunto da época, é um livro muito importante para a época em que ele foi criado, né? Para a época do naturalismo. E aí, a crítica que esse livro traz, ela é estruturada de forma, digamos que proposital. Por quê? Azevedo, ele expõe que a ganância da burguesia é uma ganância extrema, né? Tudo bem, Vitória, não tem problema. O importante é você estar acompanhando e conseguindo absorver o conteúdo, ok? Eu creio que o Francisco vai elaborar outras atividades tão boas quanto essa para compartilhar com a gente nas próximas aulas. Mas então, voltando. Tá. Okay. O Azevedo, ele expõe o quê? A ganância, né, da burguesia, que é uma ganância de forma extrema, que é representada por quem? Por João Romão. Né? O que acontece com João Romão na história? Ele enriquece explorando o quê? A vulnerabilidade, quase que não saiu, a vulnerabilidade, né, da miséria alheia. E aí ele traz também o quê? O trabalho de forma análoga à escravidão, como da personagem que nós falamos, né, da Bertoleza. E nós também temos a questão do determinismo social, porque a narrativa obra, ela defende, né, essa tese de que o meio corrompe o indivíduo, né? E aí os bons caracteres, né, eles são destruídos ao longo da narrativa, na forma em que eles são inseridos, mas eles também são animalizados, e aí entra a questão da zoomorfização, dentro daquele ambiente que é caótico e também traz um teor sensual. Tem a questão da desigualdade, né, e da habitação subhumana, que aí entra a questão da denúncia dentro da obra, né, a denúncia social, porque se nós olharmos lá no século XIX, aqui no Rio de Janeiro, quando a obra foi criada, nós vemos aquela marginalização, né, das classes mais baixas daquela época, não só daquela época, né, hoje em dia nós ainda temos isso, infelizmente, né, mas ele traz essa denúncia de forma clara na obra, né, e aí nós entramos novamente na questão da zoomorfização. Por quê?
Porque a Luísio Azevedo, ele, de forma assim, um pouco clara, ele, mas também entre linhas, ele traz a crítica da perda da racionalidade humana. Por quê? Ele vai colocando os personagens de forma baixa, digamos assim, mostrando os instintos mais primitivos. E os instintos mais primitivos ainda hoje são comparados ao quê? A instintos de animais, né? Então, ele vai trazendo esses instintos mais primitivos, mais de forma mais animal, mais sensual, para demonstrar essa forma de miséria física, né? E que essa miséria física ela vai gerar uma miséria também moral dentro da história e dentro daquele conteúdo, daquele, daquele cortiço, né? Daquele lugar. Podemos? Falei, 67 que assumiu a liderança, está em primeiro lugar. Nossa, o cara começou do quinto e foi subindo de degrau em degrau. A ascensão social de João Romão está associada a ascensão social de João Romão está associado todo mundo acertou essa. A exploração no trabalho alheio. Ele era um vigarista, né? Ao ponto de explorar o cara que, como que eu posso falar, que se relacionou com a mulher e obrigou esse homem a se casar com essa mulher que ele teve relações. Sem nenhum tipo de, de emoção ou arrependimento por trás. Perfeito. Mais alguém tem algum comentário sobre? Essa questão é muito interessante. Aí, Mayara colocou no chat. Vamos lá. João Romão era salafrário, vigarista, mentiroso e oportunista. Exatamente. Ele era literalmente o maior oportunista dentro dessa história, né? Eu queria comentar que eu acho interessante que logo no primeiro capítulo do livro, para mim, pelo menos, quando eu li assim, antes de conhecer realmente a história do Cortiço, no primeiro capítulo apresenta como se o Romão fosse um trabalhador, porque diz que ele trabalhou durante anos na venda que foi herdada do outro português que decidiu voltar para Portugal e deixou para ele como se fosse o pagamento pelos anos que ele trabalhou. Só que depois disso faz uma quebra total dessa expectativa do que seria o trabalhador, mostrando o que verdadeiramente é o João Romão. Isso aí. Mais alguém? É o opressor querendo oprimir. Uhum. O opressor querendo oprimir. Então, podemos dar continuidade? Pode continuar. Desculpa, eu estava só colocando no grupo para quem entrou depois colocar os nomes. Pode Olha. continuar. Bad 67 tá papal. Vamos lá. A caracterização das personagens em O Cortiço está relacionada à concepção naturalista de que
Ok. E isso aqui é um debate interessante, professora. Sim, muito interessante. Muito interessante. Então, oi, pode falar. Não, pode falar. Eu só ia repetir o tópico. Ah, sim. Alguém tem algum comentário sobre? Gostaria de ouvi-los? Sim. Sim. Acho que o Francisco pode falar melhor do que eu. Sobre o que esse tópico que eu fiz é cheio de pegadinhas e questões complementares. Ó, vai ter questões que vão se repetir. É bom. Por isso que eu tô pedindo para a professora explicar, porque vai ter questões que vão se repetir para ver se o pessoal vai lembrar. Então, vamos lá. Vamos falar rapidinho sobre a caracterização desses personagens, né? Eles estão ligados diretamente, novamente falando, com o quê? Com o naturalismo, né? A concepção naturalista, mas do meio do determinismo, em que o determinismo ele defende que o ser humano é totalmente moldado, né, e modificado pelo meio social. Nós já falamos sobre isso também. No Cortiço, os personagens eles não agem de forma livre, por livre-arbítrio, né? Eles são guiados de forma instintiva, né? Pelos seus instintos mais primitivos e pelas forças externas ali daquele meio social em que eles vivem. E aí nós temos novamente a questão da zoomorfização, né? Da força do meio, porque os personagens eles são frequentemente descritos com características de animais, né, como os comportamentos, os gestos e os instintos básicos, como a fome e o sexo, que são instintos de todos, né, seja seres humanos ou animais. E essa forma de zoomorficar... Eita, quase que não saiu. E essa forma de zoomorfização, misericórdia, ela vem dentro da obra para reforçar o quê? A ideia de perda da racionalidade, para caracterizar a realidade dos humanos, né, das pessoas naquele momento, diante do quê? Da miséria. E aí nós temos também a questão da força do meio, né, em que o Cortiço, novamente falando, lembrem sempre disso, o Cortiço não é apenas um lugar, ele funciona como um organismo vivo dentro da obra, né? E esse organismo vivo, ele faz o quê com os personagens? Ele corrompe aquelas pessoas, aqueles personagens dentro daquela história, né? Dentro daquele enredo. E nós temos, né, voltando lá no Jerônimo, de forma clara esse personagem, né? Porque ele é um homem o quê? Trabalhador, um homem moral, e ele acaba se transformando dentro da obra durante essa história ao adotar os costumes e os vícios daquele ambiente, né? Então, assim, ele vem como o Jerônimo, né? Já voltando um pouco naquela questão da desvalorização entre a cultura brasileira e a valorização da cultura portuguesa, o Jerônimo ele vem de forma personificada, porque ele traz como se fosse uma personificação do imigrante português ideal, sabe? Trabalhador, um imigrante sóbrio, que ele é focado nas suas coisas, nos seus objetivos, que ele é uma pessoa, um homem fiel à sua esposa e que ele tem orgulho e bate no peito, né, defendendo a sua cultura.
E aí ele vai se abrasileirando, né? Ele sente, né, o clima tropical, a comida, conhece a cachaça e principalmente o quê? A sensualidade da mulata, né, da Rita. E aí ele passa por o quê? Por uma transformação radical ali durante aquele enredo. E aí tem o desfecho em que o Jerônimo, ele faz o quê? Ele abandona a família, ele perde aquela força de vontade, aquela ambição pelo trabalho pesado, né? Aquele foco que ele tinha. E ele traz o quê? Ele adota o quê? Um estilo de, desculpa, de malandragem, né? E aí o que o Jerônimo faz ali no final? Qual é o desfecho dele? Isso aí. Então, para o Azevedo, esse personagem, ele é vencido pelo meio, né? A força ali do meio acaba o vencendo, fazendo com que ele mude, né, o seu caráter mesmo, né? Pela força daquele meio em que ele vive. E só finalizando rapidinho essa questão, nós temos a questão dos indivíduos ali serem tratados como casos clínicos, digamos assim, né? Porque o Azevedo ele vai analisando a sociedade, né, dali do cortiço em si, como um médico analisa um paciente, né? Como analisa um corpo doente, por exemplo, aonde o médico ele expõe a degradação, né, de alguma doença, algo do tipo, ele vai fazendo isso com os personagens também. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Pode passar, Francisco. Minha 7 voltou pro top 1. Olha. O relacionamento de Jerônimo e Rita Baiana representa ok. Professora, Oi. o que seria uma família tradicional? A valorização de uma família tradicional. A família tradicional? É. Um homem, uma mulher e seus filhos. Rita Baiana não tem um filho com Jerônimo, pelo que eu vi. Mas é porque, tipo assim, a família tradicional, o que eles falam é o quê? Um homem e uma mulher. Sim. Entendeu? Essa é a personificação de família tradicional. Uhum. Se tem uma tradição. Família Nesse do sentido, Miranda não sim. seria, não? Tipo assim, por mais que a esposa traia ele, no livro diz que o Miranda só enriqueceu ao se casar com a Estela, que era de uma família tradicional de ricos, pessoas ricas que tinham sobrenome, tanto que ele consegue o título de barão por causa do casamento com ela. Miranda fala sobre isso.
sobre a tradição da burguesia. Burguesia de Barão, burguesia do Barão. Ele fala sobre Barão e como a linhagem dele fazia ele de sangue. Qual era o nome? Que eu esqueci o nome? Ele tinha um sangue do quê? Que ele diz? Miranda? É sangue azul, alguma coisa assim? Não lembro. Ele tinha sangue de uma família da burguesia. Sangue de Barão, não sei se era sangue da burguesia, sangue de Barão ou sangue de um nobre. Não sei o nome. Não sei. Agora também não estou conseguindo lembrar. Mas ele fala sobre isso, que ele tem uma linhagem assim. Então, só Miranda, pelo que eu vi. O que falou sobre isso. Ele tem uma família que tem uma tradição. Podemos ir? Sim. Pode continuar? Pode. Alguém arranca esse 67 do... Quem é esse 67, gente? A obra retrata a sociedade brasileira do século XIX sob uma perspectiva Não apareceu as coisas pra mim, não. idealizada, o vermelho, crítica, o amarelo, azul, heróica e verde, nacionalista. Estranho. Não apareceu pra você, Isaac? Não tinha aparecido. Apareceu agora só. Estranho. Ai, será que é minha internet? Não sei. Estranho. Peraí, vou ver aqui. Para mim apareceu na hora, só que eu não consegui responder. É a Professora. internet, Isaac. O meu também tá atrasando assim por causa da internet. Então. Existem dois lados, professora. Você poderia comentar sobre esses dois lados? Que quase metade votou em duas questões. A obra retrata a sociedade brasileira do século XIX sob uma perspectiva. Calma aí, deixa eu ver aqui. Nacionalista e Crítica. crítica. São nacionalista e crítica. Vamos lá. O pessoal que colocou sobre a perspectiva nacionalista. Eu gostaria de ouvi-los antes de falar sobre. Quem que gostaria de falar sobre a questão? Por que vocês colocaram que a obra retrata a sociedade de forma nacionalista, por uma perspectiva nacionalista? Vocês pensaram que a obra tinha a ver com nação, de proteger a nacionalidade? Ou alguma coisa do tipo? Ok. Voltei. Eu fui ver o chat e saí. O que você tinha colocado antes, Mayara, por favor? Antes de por eles justificarem suas mudanças. Eu fui ler e acabei saindo da chamada. Helena, Mayara, ela trouxe um debate para você ler. É porque eu saí e acabei perdendo aqui as conversas. Ela falou o seguinte: coloquei nacionalista por trazer a perspectiva dos portugueses sobre a vida abrasileirada, por eles justificarem suas mudanças por estarem no Brasil. Sabe? Sim, assim, deixa eu voltar aqui. Faz muito sentido o que a Mayara falou, porque realmente. Qual era a pergunta, né? Mas até me perdi. A pergunta. Obra. Isso. Então, tem essa questão também, né, do nacionalismo, porque como nós vimos é Jerônimo, né, o nome do personagem, já até me esqueci, mas acho que é Jerônimo, sim. Ele vem como um bom patriota, né? E ele, ao decorrer do enredo ali, ele se corrompe. Então, realmente,
dá essa confusão mesmo, né, na questão do nacionalismo, da nacionalidade mesmo. Mas aí entra realmente a questão da crítica. O que vocês entendem por perspectiva crítica sobre a sociedade brasileira do século XIX? O que estava acontecendo ali naquele período? Fim da escravidão, do tráfico de pessoas negras, aumento da desigualdade social. Então, exatamente. A Aloysio, ele traz de forma crítica, né? Ele, na verdade, ele traz a história como uma crítica, esse enredo como uma crítica sobre o que estava acontecendo naquele momento. Só que ele não pode falar de forma clara, né, sobre aquilo. Então, ele traz em forma de história. Né? Ele cria cenários, ele cria personagens e coloca aquela realidade de forma talvez satírica. Podemos prosseguir? Por mim, sim. Opa! O ranking mudou. Primeiro, o 67. Segundo, o Bad. Terceiro, o Angel Dash. Quarto, a Isabela entrou. E quinto, a Mayara. E Fabi acertou 9 seguidas. A coletividade presente no cortiço contribui para... O desaparecimento das diferenças culturais. Existe um desaparecimento de diferenças culturais? Sim, tem sentido. E, tipo assim, o desaparecimento das diferenças culturais também não está, de certa forma, 100% errado, não. Porque quando as pessoas, né, no cortiço, elas deixam de viver de forma individualizada e passam a viver ali juntos, né, de forma realmente coletiva, porque o cortiço é isso, viver de forma coletiva ali dentro da obra, elas deixam de ter vontade própria, né, de certa forma, e acabam seguindo o ritmo daquele local. Né? E aí acontece o quê? A questão de que uma pessoa acaba pegando vícios, digamos assim, uma da outra. Por exemplo,
questão, um exemplo, né? Fofoca, hábitos ruins, amizades. Então, assim, são coisas que contribuem para essa coletividade. Uhum. Isso aí. Luiz levantou a mão. Foi você? Sim. É porque tinha sumido aqui, eu não sabia quem era. Eu ainda estou me familiarizando a voz com o nome. Não conheço o rosto de vocês ainda. Então, mas o que você falou está certíssimo. Pode prosseguir. São quantas questões, ô Francisco? Eu não me recordo. São 40. Estamos em qual? A gente nem chegou no verdadeiro ou falso ainda. Eu já vou ter que sair, professora. Tudo bem. O pessoal vai ter que dormir. São questões, verdadeiro ou falso, questões, verdadeiro ou falso. Nós vamos fazer o seguinte, vamos até 9h40, mais ou menos, para quem puder. E aí eu vou pegando as questões que faltam para a gente poder continuar o jogo e vou transformar em atividade. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, tudo bem. Para a gente não perder esse material riquíssimo que o Francisco produziu. Ok. Vamos ver chegar até o verdadeiro ou falso, que aí a gente vai acabar um de quarto. Tá. Vou experimentar. Ó, essa aqui é a última, então. Qual é a principal proposta do naturalismo em ocultismo? Pergunta boa, tá? E essa eu quero que vocês expliquem. Aham. Qual é a principal proposta? Todo mundo acertou. Não, erraram dois. O quê? Ai, Então, alguém pode explicar, por gentileza? ok. O pessoal que acertou. O naturalismo, tipo, como o próprio nome sugere, representa as coisas de forma mais natural, de forma mais crua. Exatamente. Mais alguém? Por que o borboletinha é ruim? Exaltar os sentimentos humanos. Pode passar, Francisco. Vamos ver a posição aqui. Como que ficou? Olha, perdeu. Olha. Med em primeiro. 67 em segundo. Angel Dust em terceiro. Isabelle em quarto. E quinto, Thalita Dias. Quem é Beth? Vai ter o verdadeiro ou falso. E são só 5. Vocês querem parar ou querem continuar? Por mim vai mais um pouquinho. Pode ir. Para mim, eu tô parando, hein? Verdadeiro ou falso? 5 questões. Tudo bem. Gente, se errar isso aí, eu choro. Quase, hein?
Qual era a expressão? Já vou adiantar que eu errei, marquei errado. Ô, mãe. Chupetinho mel, essa expressão. Determinismo é um dos principais fundamentos presentes em Cortiço. Falamos sobre isso agora há pouco, né? Pode passar. Vamos passar. Olha. Verdadeiro ou falso? Falamos sobre isso também, hein, galera? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha, cara, que a questão é fácil. Né? Exerce influência? Não sei. Sim. Todo mundo acertou. Amém. Amém. O espaço do Cortiço exerce influência direta dos personagens? Exerce. Tem uma influência no espaço do Cortiço. Ué. João Romão constrói sua fortuna sem explorar outros personagens? Óbvio que sim. Óbvio que sim, cara. Ele é um anjinho. Cara. Conseguiu explorar eu aqui, comprando livro. Bota mais dois. Olha, o 67 está logo atrás, ó, querendo o primeiro lugar. Boa. Falamos sobre isso também, hein? Não de forma direta, mas falamos. Uma das primeiras questões. A obra apresenta uma visão idealizada da sociedade brasileira? E... Já deu uma dúvida. O pessoal já ficou com uma dúvida aqui. Eu poderia dar uma leve explicada, professora? Fala de novo, por favor. Você consegue dar uma leve explicada nessa questão? Só 4 acertaram. Pode dar uma explicada nessa questão? Sim. Por que a obra não apresenta uma visão idealizada da sociedade brasileira? Idealizada, olha. Porque a sociedade brasileira naquela época estava... A realidade, né, na verdade, brasileira naquela época estava um caos, né? Então, assim, não tinha como idealizar, de certa forma. Nossa, errei essa por idiotice mesmo, hein? Falta de atenção. Eu acho que foi esse idealizado aí, se fosse a obra apresenta uma visão da sociedade brasileira. De certa forma, é uma idealização, só que ruim, né? Exatamente. Mas é uma visão idealizada? É idealizada? No justifica, não, todo mundo errou, gente. Só os 4 mesmo que tiveram essa sagacidade. A idealização é quando você joga um ideal sobre outro termo. No caso do Brasil, do livro, né, retratando a sociedade brasileira, é uma forma crua, porém também, na minha opinião, é uma forma de idealização pior, porque por mais que seja, vamos assim, entre aspas, fatos reais, fatos que podem realmente ter acontecido de forma crua, eu ainda acho que é um pouco pesado a forma que ele retrata. Assim, no meu ver, pode ser que haja uma idealização crua, uma idealização talvez pejorativa. Sim.
Então, no meu ponto de vista, em relação à obra dele, se for ver o contexto, não tem como ser idealizado nada se todo mundo ali, eu acredito que está naquele ambiente, depois que eu fui analisar, não é porque queria estar, estava por necessidade, então não tem como ser algo idealizado. Sim. Vocês mesmos responderam a dúvida de vocês. Já chegou um A debate. questão da idealização. Desceu, hein, 67, desceu. Primeiro lugar, Bad. Segundo lugar, Angel Duff. Terceiro, Isabelle. Quarto, 67. E quinto, Thalita Di. Nossa, Isabelle tá com uma sequência de 14, olha. Tem a maior sequência, olha. Vambora. Última questão. Essa eu quero ver vocês responderem. Eu não vou falar nada. Ok, todo mundo acertou essa. Ok. Gostaria de falar alguma coisa, professor? A última questão. Gostaria de ouvi-los. Ok. A narrativa utiliza princípios científicos caracterizados do naturalismo? Uhum. Ok. Sim. Mas alguém gostaria de complementar? Ok. Não. A Anete está com a mão levantada. Acho que ela gostaria de falar. Pode falar, por favor. Quem estiver com o nome também. Eu tô com medo de falar seu nome errado. Etienete. Não, é porque... Eu não esqueço mais. Porque quando falou sobre uma questão anterior, sobre até esqueci, sobre a objetividade, não. A idealização, foi isso? E fugiu da mente agora. Eu achava que era a questão fosse verdadeira e não falsa, foi isso. Sim. Eu estou tentando lembrar qual é a questão. Bom. Eu também não lembro. Querem ver o placar final? Pode, por favor. Sim. Eu estou em último lugar, porque eu não tinha aberto o computador para aumentar a letra, porque um branco, para mim, não dá para me enxergar. Então, eu tenho a permissão de vocês para mandar isso no grupo? A pontuação? Sim. Eu fiquei em último lugar, com certeza. Não aparece, é só... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem a voz do Luiz, que era do ano passado, não é a mesma pessoa, não, né? Ok. Não, tô falando quem montou o Kiss, que estava falando lá com nós lá. Não, amiga, é Francisco. Ah, tá. Ok, irei mandar. Bom, galera, acho que nós podemos
encerrar por aqui, né? Sim, E, professora, eu vou assistir o jogo do Flamengo. em tese, vocês terminaram até agora o modelo que eu fabriquei da UERJ. Aos próximos em diante, são fabricados adaptativos, são adaptativos que eu montei. Então, 15, vocês responderam 15 modelos UERJ. Para frente agora é adaptação. Perfeito. Gente, de todas as aulas que nós